Algumas pessoas me pediram para contar um pouco da história do Caio, né? Já que fizeram, minha prima fez uma página do Face para poder ajudar o Caio a conseguir a cadeira motorizada. Então assim, eu escrevi um pouco, né, para poder explicar um pouco como a vida dele foi até o momento. Então assim, o Caio nasceu em 29 de novembro de 2004. Hoje ele está com 11 anos, né? Caio sempre foi uma criança muito quietinha, parecia até que não tinha criança dentro de casa. Conforme ele foi crescendo, ao começar a engatinhar, demorou um pouco e puxava da perna direita. Ao andar também, demorou a andar, né? Perdi o equilíbrio, caía, né? Caía muito de cabeça, fazendo sempre um galo, né, na cabeça, né? Sempre no mesmo lugar, e eu até brincava que não era mais galo, era calo, de tanto que ele caía. Quando ele tinha 3 anos, eu fui no ortopedista, né? Doutora Sandra Mello Bianco. E já estava grávida do Lucas, né? Na época, foi pedido um raio-x de pé e uns exames de sangue. No raio-x, não deu nada, né? No exame de sangue, eu realmente não fiz o exame, né? Então, assim, a doutora falou que tinha algumas síndromes, mas não poderia fechar o diagnóstico por ele ser pequeno, que era por volta, teria que voltar com ele lá um pouco mais tarde. Então, uma criança com atraso, né, no desenvolvimento motor, né, o pé dele ainda tinha assim gordurinhas, né, de bebê, então também podia ser perder a estabilidade, né, por causa do pé ser pequeno. Mas na época, como eu estava grávida do Lucas, ela me alertou que era para não esquecer dele, que era para me voltar lá para poder repetir alguns exames. Então assim, passou mais 3 anos e nesse período o Caio teve várias quedas, né? Até mesmo de levar a ponto, né? Então subia as escadas segurando da perna, não pulava, não crescia, tinha muita dificuldade na escola, na alfabetização. Então, na época a escola pediu para procurar um neuro, né? Por causa essa demora dele, né? Então assim, eu marquei um neurologista e o endocrinologista por causa do crescimento. Então assim, com o crescimento ele falou que apesar dele estar abaixo da estatura média da estatura média, mas ele está mantendo a curvatura. Então assim, se ele manter essa curvatura, né, que ele chegaria ao tamanho dos pais, né? Porque eu e o meu marido, Luciano, somos baixos, né? Então assim, voltei lá na ortopedista, a doutora Sandra, né? E que pediu uns exames de sangue. Tinha vários exames, mas assim, os dois assim mais importantes, né? Que era a aldolase e a queratina quinase, né? E eu fiz esses exames e dias depois eu fui ver o resultado. E fiquei aguardando o resultado, né? E como a gente tem agora a facilidade da internet, a gente pegou o resultado pela internet. Foi um susto enorme, né? Porque a aldolase para um adulto seria até 7,6 o L, não sei dizer. E ele constava 168,6, né? E a queratina quinase, né, para um adulto, né, homem, seria de 190 UL, e ele estava com 20.371 L. Então, assim, foi um susto enorme.
Assim, aí eu liguei pro meu marido, né? Passei o resultado. Então, assim, veio a pesquisa na internet, né? Vi muita coisa ruim, né? Muito ruim. E na época eu trabalho na escola, né? Então, assim, chamaram o professor Carlos, que já trabalhou no laboratório, né? Pra poder dar uma olhadinha no exame e me acalmar, né? Então, assim, meu marido depois ligou para a ortopedista para falar o resultado e ela pediu para procurar logo um neurologista, o mais rápido possível. Como eu já tinha marcado uma neuro por causa da dificuldade dele escolar, né? E a consulta já era logo no dia seguinte, fomos, né? Nessa doutora, não sei nem o nome mais porque não gostei. Então, assim, a cabeça ficou meio perturbada. Então, assim, no dia da consulta, a doutora viu o resultado e falou que não seria com ela, né? O resultado que deu não seria com ela, que isso era um problema de fígado, né? Não tinha nada a ver. Então, assim, a minha cabeça foi pirando mais. É... Assim, nesse dia até esqueci de falar da escola, né? Porque um resultado desse, não, nem falei nada sobre essa dificuldade dele da escola. Então eu saí de lá indignada e meu marido ligou pro pediatra, doutor Galdino, né? Que falou com ele por telefone, mas ele não pôde atender o Caio assim de emergência, porque ele estava no congresso, mas pediu para procurar ele no consultório um dia depois. E com isso meu marido falou com um conhecido médico também, que também tem um filho especial, que era para me procurar a neurologista dele, do filho dele, doutora Lúcia Fontinelli. Que ele até pagaria consulta, porque ele não, não tinha plano, né? Ela só era particular. No dia do pediatra, do doutor Galdino, ele fez alguns testes e pediu para refazer os exames. Foi feito o exame, né? E no retorno da consulta com o doutor Galdino, recebeu a ligação do laboratório informando o resultado que deu um pouco mais baixo, né? Que no primeiro resultado tinha dado 20.371 e foi para 16.915, mas baixo insignificativo, porque era alto do mesmo jeito, né? Então, esse doutor Galdino falou que seria uma distrofia muscular, que era para procurar uma neurologista, deu alguns nomes, né? E nesses nomes constava essa doutora Lúcia, que o médico tinha já indicado, doutora Lúcia Fontinelli. Então, no dia da consulta, a doutora Lúcia foi totalmente diferente, assim, ela fez aquela... foi perguntando desde da gravidez, como é que passou, como foi até aquele dia, como é que era o desenvolvimento do Caio. Então, assim, foi feito uns testes físicos e ela disse, ele tem distrofia muscular. Duchenne
por parecer os sintomas em criança. Perguntou se a gente tinha plano, né? Mas que o plano não cobriria todos os exames, que era para procurar ela no fundão, né? Então assim, ela pediu para fazer uma eletromiografia, a pesquisa de DNA, fazer fisioterapia, hidroterapia. Foi feito, então assim, o meu marido foi no fundão, no IPPMG, né, fazer o prontuário. Os exames da eletromiografia também foi feito e confirma, né. O DNA a gente teve que brigar com o plano, né, porque esse exame, né, de DNA constava na lista, né, de que o plano era obrigado a fazer, só que ainda não tinha código, né? Não sei se acho que é da ANS, se eu não me engano. Então, assim, ele nesse exame de DNA, ele tem uma deleção no exon 8. Então, assim, a gente também fomos procurar também o Hospital Sara. Demorou um pouquinho. Pus na ficha dele que o meu marido foi feito, que eles só fazem essas fichas por telefone. Não, eles não recebem as pessoas lá. Então assim, na ficha dele foi feito como se ele fosse um adulto. Então assim, depois eu só fiquei sabendo através de um professor, Alain, que tinha um conhecido lá que foi ver como é que estava a ficha dele lá. E lá estava como um adulto. Aí veio a procura das terapias, né, da fisioterapia, da hidroterapia. Fui em vários lugares, fui na universidade, onde fazem faculdade de fisioterapia, também não conseguia. Então, assim, uma ex-professora, né, Cristiane, soube do Caio e me indicou a instituição chamada Obra Social Dona Meca. E foi procurar, assim, pelos relatos das mães lá, eu não demorei a ter muita coisa, né? Mas, assim, a angústia da gente, né, procurar e não achar. Então, assim, consegui o tratamento dele lá. Ele faz, né, fisioterapia motora, hidroterapia, fisiorrespiratória, a psicologia, né? Tenho um enorme carinho por eles. Então, assim, para quem não conhece, é uma instituição também que necessita de doações. Ela é totalmente mantida por doações, né? Então, assim, sem eles não conseguiria o tratamento para o meu filho. É uma instituição que vive de doações. Além da obra social Dona Meca, tem também a Casa Lar, que são crianças abandonadas com deficiência. É a casa de Baltazar, criança sem deficiência, mas abandonado dos pais também. Então, assim, obrigado aos profissionais de lá, a Rosângela. Então, assim, no momento, Caio segue o tratamento no fundão, no Hospital Sara, na obra social Dona Meca, e a pneumologista no TDN. Então, assim, somos orientadas pela Maria Clara, que é da Acadim, né? Então, assim, Caio está na cadeira desde o final de 2014. Assim, que essa cadeira também foi doação de um amigo meu, que também pediu para que não falasse, né? Obrigado, esse amigo meu.
um pouco de uma angústia, uma preocupação que eu tive, né, durante esses anos. Foi quando o Caio operou o apêndice. Então assim, o Caio, no momento, nesse dia o Caio estava reclamando da barriga, né? E eu fui trabalhar, quando voltei ele continuava com dor na barriga, levei ele no centro médico aqui da Taquara e o médico, quando examinou, falou que era gases, que não tinha nada, não fez um exame, não fizeram nada. Então assim, como não tinha testado e tinha a terapia dele, né, eu levei ele pra terapia, né, dei um remédio para poder, melhorar, né, a dor, mas não, chegando lá ele não aguentou, mesmo tomando remédio, não, continuou sentindo dor. Então liguei pro meu marido e depois eu fui pra casa, né, chegando em casa o elevador elevador não, o prédio tava sem luz, né, então o Caio sentindo aquela dor, tendo que ir pra casa. Então o Caio acabou vomitando no corredor. Pedi uma das meninas servente lá do prédio pra limpar, né? E subi com ele na corcunda, porque ele já não subia escada, né? Então assim, eu morava no 7º andar e assim, como se fosse o 10º, porque tinha estacionamento, né, e o play. Então assim, subi com ele e fiquei muito cansada, né. Mas mãe é assim, né, tira força não sei da onde. E quando cheguei lá, meu marido ligou, disse que tinha ligado pro pediatra, Dr. Galdino, e ele falou assim, ó, leva ele pro pronto baby, né, e ele já tinha até falado, ó, isso pode ser um apêndice, né, pode ser algum problema no apêndice. Então assim, no período que eu fiquei lá, a luz voltou, né, o elevador não estava funcionando, eu liguei pra portaria, eles falaram que só liga depois de 30 minutos, né, que podia faltar luz de novo. Mas aí eu falei que eu tava com uma criança passando mal e tudo, e aí eles ligaram o elevador e eu desci com o Caio. Então eu encontrei com meu marido no hospital, porque meu marido estava na rua trabalhando. Então assim, encontrei com ele lá no hospital. Fizeram uns exames, demorou um pouco ser atendido, né? Então, assim, tava muito cheio. Então assim, fizeram alguns exames e constataram que tinha algum problema mesmo. Então no dia seguinte foi feita uma ultra, aí falaram que era o apêndice, né? Mas aí ele só foi fazer a operação, a gente chegou de noite de um dia e só foi operar no outro dia à noite, né? Foi a última operação daquele dia, no dia seguinte. E aquela angústia, ele sentindo dor, mesmo tomando remédio na veia e muita dor que ele estava sentindo. Foi um período assim muito ruim. Esse foi um dos momentos assim ruim. O outro foi quando ele caiu, quebrou os dentes na Copa, né, brincando com o irmão, lá na casa da minha mãe, em Rio das Ostras. E ele o Lucas esbarrou no irmão e ele caiu com a boca. Quebrou os dentes, um dente subiu. Então assim, também foi uma correria, minha irmã me pegou correndo de carro, a gente foi no hospital, lá na emergência. Então assim, foi aquela poça de sangue. Foi atendido, tudo, mas assim, não podia fazer muita coisa, porque tava tudo muito inchado. Então assim, já demorei, tinha que ficar limpando, né?
a boca dele. Então assim, só consegui ver esse negócio do dente dele, a reconstrução que foi feita ano passado, final do ano passado, no Cardoso Fontes, né, que uma amiga minha, Juliana, me indicou, né, e foi um tratamento, assim, foi excelente, né, apesar de ser um hospital público, né, mas indico, gostei muito, né. Então essas foram as 2 vezes de angústia, assim, né, em caso de emergência. Quero agradecer a Deus por tudo, né, por ser escolhida para essa missão. Então, meu marido, né, por estar comigo até agora nessa luta. Não são todos os pais que acompanham o filho, né, quando vê que tem uma deficiência, sai fora, né, separa. Agradeço muito a ele. É isso. Obrigada a todos por me ajudar a ver o Caio feliz, né, com a sua autonomia. Muito obrigada.